potencializador de safras, um produto Mosaic Fertilizantes. André Guimarães Construções. Olá, estamos de volta com mais um programa produzido pelo Mercado do Cacau. Hoje eu converso com Adonias de Castro, chefe de pesquisa da CEPLAC, e Guilherme Moura, vice-presidente de desenvolvimento agropecuário da FAEB e produtor rural. Preço mínimo. Este assunto tem gerado muita dúvida entre os produtores e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muito obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos ao nosso programa. Ok, obrigado. Para começarmos, o que é preço mínimo e como é formado? O preço mínimo é um instrumento, da política agrícola, brasileira, um importante instrumento, dessa política agrícola, e o preço mínimo está diretamente relacionado ao custo de produção, da atividade. Então, é necessário que se faça o levantamento do custo de produção do cacau, da lavoura do cacau e em seus diversos tipos de manejo, diga-se de passagem, porque a gente tem custo de produção de um modelo de cabruca, por exemplo, é diferente do custo de produção de modelo de pleno sol, que é diferente do custo de produção de uma agricultura irrigada. É necessário fazer o levantamento do custo de produção desses diversos tipos de manejo e, a partir daí, se fazer um estudo para determinar qual é o preço mínimo. Então, o preço mínimo, como já disse anteriormente, faz parte da política agrícola e é importante que o cacau faça parte desse instrumento que faz parte da política agrícola, porque outros produtos já fazem. E a luta agora é colocar o cacau nisso, porque se o cacau começar a começar a fazer parte dessa política, a gente tem nos próximos anos essa política garantida para o cacau. E qual a importância de incluir o cacau nessa política de preço mínimo? Quando um produtor de uma cultura anual, ele não tem bons preços no seu negócio, ele tem a facilidade de mudar de cultivo, mudar de negócio na safra seguinte. Isso não acontece, não é possível com um produtor de cacau. E nas culturas perenes, outros produtos ainda tornam possível mudança da atividade, a exemplo da citricultura, que hoje muitos produtores saem da atividade por ver uma perspectiva não muito favorável para o futuro, deixam de plantar laranja para plantar café ou seringueira. Isso tem acontecido muito no Planalto de São Paulo, onde ele continua participando da Copercitos, mas já é produtor de uma outra cultura. No caso do cacau, isso é muito difícil, porque o cacau ele é cultivado sob o dossel da Mata Atlântica, e ele está dentro de um sistema onde ele não pode erradicar a sua atividade. O segundo aspecto é que o cacau ele tem um apelo ambiental extremamente forte, porque ele contribui objetivamente para a sustentabilidade, a preservação, a conservação da Mata Atlântica, das bacias hidrográficas, tem uma importância social muito grande, porque tem uma intensidade de uso da mão de obra elevada, é uma das lavouras que mais gera emprego no estado da Bahia e merece a aplicação de instrumentos agrícolas, de política agrícola, porque a condição momentânea de mercado é altamente desfavorável para o produtor. Como se trata de uma cultura perene e com uma perspectiva de mercado futuro, ela é mais favorável, é desejável e muito importante que se aplique ao mercado do cacau, ao setor do cacau, instrumentos de política agrícola que venham efetivamente resolver o seu problema. Aí, nesse sentido, cabe analisar quais são os instrumentos que são mais favoráveis para o produtor. A Conab esteve na região no ano passado, foi feito um trabalho em parceria com a CEPLAC, e os estudos para a formação do preço mínimo eles já estão acontecendo. Os estudos de custo de produção já estão sendo finalizados e um grupo de produtores já esteve em Brasília, está na pauta do Ministério da Agricultura. Tivemos já 2 reuniões em Brasília com o secretário executivo do Ministério e é um assunto já bastante encaminhado. A expectativa nossa é que a política de preço mínimo ela entre em vigor ainda em 2013. Obviamente que existe um trâmite burocrático para que isso aconteça, mas conforme já foi colocado, nós vivemos esse ano uma situação dramática do ponto de vista comercial. Hoje nossos preços estão muito abaixo dos nossos custos de produção e é importante frisar que não é a política de preço mínimo que vai resolver esse problema, mas é a política de preço mínimo que vai... a política de preço mínimo é uma ferramenta poderosa
para, em conjunto com outras, a gente encontrar a saída para a situação que nós estamos hoje. Então o governo entende isso, eu acho que é um assunto que não tem controvérsia, né? Dentro do Ministério ele aceita com tranquilidade, os outros atores da cadeia produtiva também estão de acordo com a inclusão do cacau na política de preço mínimo. Obviamente que a gente tem os trâmites dentro do Ministério, tem que passar pelo Conselho Monetário, tem uma questão de orçamento em cima disso, porque obviamente que existe dispêndio do governo para a implementação dessa política, mas o governo está sensível e eu acredito que a expectativa nossa é que ainda em 2013 a gente consiga colocar o cacau dentro da política de preço mínimo. Bom, para ficar claro e para que a gente possa entender, como é que funciona a comercialização quando há essa política de preço mínimo? Convém analisar para essa situação do cacau se a política de preço mínimo seria suficiente para atender às necessidades dos produtores. Uma política de preço mínimo, ela tem como consequência a aplicação também de uma política de AGF, que é aquisições do governo federal, ou EGF, que são empréstimos do governo federal. No caso de aquisições, o governo adquiriria o produto e vai recebendo o produto e armazenando, o que gera inclusive custo de armazenagem, que no nosso entender seria uma coisa desnecessária à situação. A política de empréstimos do governo federal implica em que, a partir de um valor básico desse produto, o produtor possa tomar empréstimos para garantir a sua produção, podendo comercializá-la posteriormente ao próprio governo ou a outro interessado, mas com o compromisso de honrar esse financiamento. Isso se torna difícil para a região, onde hoje muitos dos produtores não têm acesso ao crédito. Então, é uma coisa que merece uma análise. Agora vamos analisar. Há outros instrumentos que poderiam ser analisados. Eu vou citar aqui um exemplo muito típico, o modelo da borracha, que no final dos anos 90 houve um problema na economia do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos entraram em colapso econômico. Isso, de um certo modo, influenciou o preço das commodities e o preço da borracha no mercado internacional baixou acentuadamente. Uma interlocução qualificada entre segmentos organizados do setor da borracha e o governo fez com que houvesse a criação de um plano, de um programa de incentivo ao produtor de borracha, onde foi estabelecido um preço digno de sobrevivência do setor, era, se não me engano, por volta de 2,60, e um prêmio até 90 centavos. Então, se o preço fosse R$2, poderia ser complementado 60 centavos, e isso era adquirido pela agroindústria, que se creditava em notas fiscais, e no leilão da Conab ela recebia essa complementação. Então, esse é um exemplo de uma política que foi momentânea e que ela seria suspensa na medida em que já ultrapassasse o valor do 2,60. Isso aconteceu efetivamente antes até do prazo estabelecido para a aplicação desse instrumento de política pública. Isso foi muito importante para o setor, porque diante de uma crise, as pessoas cortam gorduras e buscam melhorar a eficiência. Então o setor aproveitou esse período para ganhar competitividade. O cacau hoje é merecedor de uma política semelhante. Dentre os instrumentos que tem o governo, uma política que poderia ser analisada seria a política denominada PEPRO, que seria um prêmio de estímulo ao produtor rural. Então merece uma análise por parte dos canais competentes, porque a situação de hoje é uma situação extremamente difícil. Os preços que estão sendo praticados no mercado não remuneram adequadamente a atividade, e este produtor, diante de uma situação extremamente delicada, ele se sente até forçado a tomar atitudes que não seriam benéficas à sociedade, exemplo de eliminar essa área de cacau em substituição a uma outra atividade, como pecuária, por exemplo. Então, é muito importante que, nesse momento, haja uma interlocução extremamente qualificada, o que já está acontecendo, entre os segmentos organizados da lavoura e o governo, para que encontremos uma alternativa, porque a perspectiva do mercado futuro de cacau ela é mais favorável do que a situação atual. Então, se nós tivermos a aplicação de um instrumento de política agrícola que viabilize a lavoura do cacau, certamente todos nós, a sociedade, o governo, ganhará com isso, e principalmente
a cadeia produtiva do cacau. Complementando só o que a gente está colocando, exatamente, quer dizer, não é a política de preço mínimo exclusivamente que vai resolver nosso problema hoje. E a gente tem que entender que o Brasil caminha, né, inevitavelmente para uma nova condição. A cadeia produtiva do cacau caminha para uma nova condição. No passado nós éramos grandes exportadores, né? Com a chegada da vassoura passamos à condição de importador e hoje, com todos os percalços, né, a Bahia vem recuperando a sua produção e o Pará, né, nós temos o Espírito Santo também como um ator importante, mas o Pará entra fortemente, né, com a recuperação, com o desenvolvimento de novas áreas e chega, né, eu estava em Brasília conversando com os representantes do Pará e eles acreditam que a safra 2013-2014 no mínimo, eles estão trabalhando no mínimo com um patamar de 90 mil, mas esperam atingir até 100 mil toneladas. Né? Diante desse novo cenário, mais a produção da Bahia, mais a produção do Espírito Santo, mais a produção dos outros estados, que são produções menores, nós chegaremos facilmente ao número de 240 mil toneladas, que é quanto a indústria moageira precisa e quanto a indústria moageira tem processado ao longo desses anos. Então, diante dessa nova realidade, né, é necessário entender um novo modelo de comercialização para o cacau. Né? Se no passado nós éramos importador e no presente recente, né, no futuro não seremos mais. Então é necessário a gente estabelecer agora alguma discussão já para o cenário futuro do Brasil, que é um cenário de autossuficiência e voltar à condição de exportador. Então é necessário rever toda a política de comercialização, que passa pela questão do preço mínimo, passa por outros instrumentos, né, de fomento à produção e de garantia de renda para o produtor, conforme a Daniel colocou, mas também outros modelos, rever o problema de comercialização, que é através de rever o instrumento de drawback, que de forma nenhuma a gente tem que acabar com ele, mas a gente tem que ver como ele se encaixa nesse novo cenário que se apresenta, a questão das alíquotas de importação, tanto de cacau quanto derivados, quer dizer, rever toda essa política, porque o Brasil caminha fortemente para a questão para a condição de exportador, né, e é necessário que as regras de comércio, né, estejam adequadas com essa nova realidade. E a questão da Bahia, e é bom frisar isso, quer dizer, o Pará entra hoje como um ator importante, né, se a gente entender que a Bahia gira em torno de 150 mil toneladas, 170, o Pará já entrando com 100, quer dizer, o Pará já chega com um volume expressivo, mas a Bahia tem uma capacidade instalada magnífica, que está completamente subaproveitada. Então, essas políticas agrícolas, né, que visam dar sustentabilidade para a cadeia produtiva, ela nesse momento é fundamental, porque nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de preços depreciados, dificuldade na comercialização, custo de produção acima do preço de venda, né, uma situação como essa pode botar por terra todo um trabalho que vem sendo feito de recuperação da cadeia produtiva. Vocês mencionaram que esse estudo ainda está sendo criado, mas já existe uma média desse preço? A Conab veio ano passado aqui, fez os levantamentos, eu não tenho um valor exato, mas eu acredito que gira em torno, acima de R$70, eu acho que o custo de produção gira em torno disso. Né? Hoje, obviamente que quando a Conab fez esse levantamento, é bom deixar claro, é o valor do custeio, né? Ele não leva em consideração os investimentos, depreciação de patrimônio, nada disso. É o custeio da atividade, é quanto você precisa para continuar produzindo. E o valor exato eu não sou capaz de definir, mas é algo em torno de R$70, que por isso sim, tendo em base esse valor, fica evidente, né, que aí, por isso que o preço mínimo por si só não é um instrumento único para você superar a crise que nós estamos vivendo, porque o produtor hoje não precisa só pagar os custos de produção, ele precisa tirar da atividade, né, a sua sobrevivência e ter capacidade de reinvestir nela, né, fora ainda a questão do passivo, que muitos produtores estão pagando o passivo daquele financiamento que foi tomado no passado, então você tem que tirar da atividade, né, todo o recurso suficiente para cobrir todas essas obrigações. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês e fiquem à vontade se quiserem complementar. A região encerra a safra 2012-2013, a região cacaueira do sul da Bahia, com a produção por volta de 178 mil toneladas, sob uma condição de preços extremamente baixos, de êxodo da mão de obra rural, descapitalização do produtor, ou seja, todas as condições adversas, nós estamos produzindo quase o dobro da pior produção na era vassoura de bruxa. Tem
produtividades hoje que já são extremamente interessantes sob condições de convivência com a vassoura de bruxa. Então todo esse esforço, ele merece uma adequação da situação do ponto de vista da comercialização, para que o produtor possa ultrapassar essa fase e oferir os bons resultados do mercado que vai vir no futuro. Vendo o Nonias falar, me veio a imagem na cabeça, fica parecendo que a cadeia produtiva do cacau é uma Ferrari que está atolada ali, né, na lama, e a gente precisa, se nada for feito, talvez ela não consiga sair do atoleiro. Mas se alguém for lá dar uma ajuda, né, um caminhão for lá fazer o resgate, a gente consegue trazer a Ferrari de volta para a pista e botar ela para andar. Porque realmente o Brasil, dos países produtores de cacau, ele tem uma particularidade única. Ele é grande produtor e grande produtor de cacau e grande consumidor de chocolate. O perfil do produtor de cacau é completamente diferenciado, o perfil do produtor de cacau brasileiro é completamente diferenciado do africano. Inclusive com relação aos custos de produção, né, que se de um lado isso é muito positivo, né, porque nós temos empresários rurais, né, nós temos um modelo de produção que conserva, tem toda uma rede de proteção social e ambiental, conserva o social, conserva o ambiente. Ao mesmo tempo também nós perdemos competitividade com os nossos principais concorrentes, que é a África. Mas ainda assim eu vejo o Brasil muito bem posicionado para o mercado futuro. O mercado futuro que passa por preços, né, mais apreciados, por melhores preços, e para o mercado futuro demandante de chocolate, de qualidade. Né? E o Brasil se posiciona, né, muito confortavelmente para esse novo mercado. O produtor de cacau, que talvez seja o único no mundo capaz de fazer a verticalização, porque tem infraestrutura, tem conhecimento, tem capacidade de ganhar expertise para atender esse mercado de chocolate também e fazer a verticalização, que é extremamente desejável, que é o sonho de qualquer cadeia produtiva, não só do cacau. Qualquer cadeia produtiva onde o produtor rural consegue sair da porteira e verticalizar o seu produto e ter sucesso, porque são expertises diferentes, geralmente isso retorna com uma rentabilidade, uma agregação de volume muito grande. Então, assim, é isso. Eu acho que o futuro ele é muito promissor, mas o presente ele é muito difícil. E a gente só vai conseguir superar esse presente se nós tivermos o apoio, primeiro, a sociedade civil regional organizada, né? Porque apenas a sociedade organizada é capaz de pautar o governo. E o governo sensível a essa pauta que se apresenta, que é uma pauta legítima e é uma pauta equilibrada para tirar a região da situação que ela se encontra hoje. Muito obrigada.